Minha rapaziada, a gente está focado muito no mercado da bola, né? Faltam cerca de 30 dias para o Atlético entrar em campo pela primeira divisão depois de uma temporada e a sensação que ainda faltam reforços assola a torcida do Atlético. A torcida do Atlético ela ainda espera pelo menos mais um nome que dê um pouquinho mais de peso a esse time titular do Atlético. Mas no final das contas, eu acredito que o time do Atlético tem condições e tem elenco suficiente para entrar com um time muito competitivo no Beira-Rio para enfrentar o Internacional, um time que tem condição de não só enfrentar o Internacional, mas de bater de frente contra a maioria das equipes da Série A se entrar com a escalação correta. Uma escalação que não só aposta em um jogo de transição, também aposta em um jogo de transição, principalmente quando você tem um jogador como o Kevin Viveiros, mas um time que pode ter um meio-campo de muita qualidade, um setor defensivo reforçado e, óbvio, as escapadas de um ataque muito veloz. Então vamos dar uma olhada em algumas ideias que eu trouxe aqui para a gente falar de um time verdadeiramente grande. Porque eu acho que o Atlético entrando com a cabeça ao longo da competição de só ter um jogo reativo pode ser um perigo também. O Mirassol é um grande exemplo disso. Como jogar às vezes é a melhor maneira de se defender. E acho que no jogo de transição você tem a defesa como nosso melhor ataque porque você atrai o adversário e tem o espaço para jogar em profundidade. Mas em muitos momentos o ataque pode ser a nossa melhor defesa porque a gente tira a bola do rival e aí a gente vai começando a criar uma solidez defensiva de maneira, não vou falar involuntária, mas de maneira um pouquinho menos clara. E isso vai fazendo esse grupo criar confiança. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a escalação, que tem Santos no gol, Benavides e o Esquivel como laterais. Aí você tem Arthur Dias, Teran na zaga, Portilhas, Apele, João Cruz, Dudu, Julimar e Viveiros. Primeiro nome que eu quero falar aqui, porque eu quero começar a falar desse Atlético em fase defensiva. E o primeiro nome que eu quero falar aqui é desse camarada aqui, Portija. O Portija ele pode fazer esse movimento de virar um terceiro zagueiro, sair de volante para terceiro zagueiro com tranquilidade. E desculpa, gente, não é algo que é muito novo no futebol brasileiro. Esse ano, por exemplo, a gente viu o Pulgar fazer esse movimento, o Fernando no Inter fazia esse movimento muito bem. Quando saiu, deu uma desmontada na equipe. Então, Portija, que por enquanto é o nosso camisa 5, eu acho que ele tem essa qualidade, tanto assim, na leitura de jogo, na inteligência do movimento para baixar e virar mais um zagueiro, e também na capacidade defensiva. Lembrando, um jogador com alto índice de duelos pelo alto pode qualificar ainda mais o nosso jogo aéreo. Então, Portija, para mim, quando o Atlético estiver defendendo, vira mais um jogador nesse cenário e você vai para um 4-5 para um 5-4-1, Julimar abrindo de um lado, Dudu abrindo de outro, e o Viveiros ficando um pouquinho mais à frente, porque quando recuperar a bola, é natural que a gente opte pelo Viveiros. Então, assim, independente do adversário, acho que vão ter momentos que a gente vai precisar se defender. Mas essa escalação, ela permite que a gente se defenda na última linha, tendo superioridade numérica, e a gente não abandone o jogo de transição do Viveiros. É o nosso plano A. O plano A do Atlético na Série A é apostar nas escapadas do Viveiros, que eu acho que pode incomodar os zagueiros dos 19 times que a gente vai enfrentar. A capacidade física do Viveiros, ela não é simples de você controlar. Ela é não simples de você abafar. Então eu acho que defensivamente a gente consegue uma estabilidade legal. Óbvio, Zapelli e João Cruz são os melhores marcadores para uma entrada da área? Não. Mas você pode ter o Portija aqui também em alguns momentos saindo um pouquinho mais e protegendo o setor. Ele vai variar. Mas é o que eu falo para vocês. Eu acho que a gente não pode personificar a função em um jogador só. Quando a gente fala de um Zapelli e João Cruz fazendo uma dupla de volantes, óbvio que a gente está falando de uma adição técnica muito grande. Mas esses caras eles vão ter que compensar a partir do jogo que a gente vai ter sem bola. Então a gente vai ter que contar muito com a dedicação deles. Também, o jogo não é feito só a partir do momento que a gente está se defendendo, nem só que a gente está construindo. Mas esse seria o Atlético sem bola, beleza? O Atlético com bola, agora que eu acho que fica interessante. Eu não abriria mão de jeito nenhum da ideia da dupla de ataque, tá?
Eu acho que Viveiros e Julimar acabam se autopotencializando de maneira muito clara quando você tem uma dupla de ataque ali, dos dois se aproximando, o Julimar criando pro Viveiros. Óbvio, pode ser uma dupla de ataque apostando no jogo de transição, com o Julimar e Viveiros fazendo um contra a zaga adversária e ganhando dividida, outro pegando a segunda bola, mas no final das contas eu acho que o Julimar e Viveiros eles têm total essa capacidade de se complementar e se potencializar junto. Então a dupla de ataque eu não abro mão. Eu pensaria no Dudu um pouquinho mais à frente, porque eu acho que o Dudu é realmente um jogador que tem muita capacidade de jogar mais perto da área, sabe? Tem uma média alta de participação em gols, então pra mim ele pode ser tanto um ponta pela direita trazendo o jogo pra dentro quanto esse meia direita, e aí vai depender de algumas questões da escalação. A gente pode ter Zapelli e João Cruz como essa dupla, o Portilla fica como esse terceiro zagueiro. Em algum momento a gente libera Benavides e o Esquivel. Aqui, cara, a gente consegue ter algo muito legal que é um dos meio-campos mais talentosos do futebol brasileiro. Quando a gente fala do meio-campo de Zapelli, João Cruz e Dudu, você tá falando de jogadores que eu acho que podem ter sim uma função um pouquinho mais combativa, mas principalmente vai ter associação, vai ter inventividade, principalmente na figura do Dudu e do Zapelli, vai ter capacidade de passe em profundidade, utilizando o Zapelli e João, vai ter boa capacidade de rotação de bola, utilizando o Zapelli e João por fora do bloco. Então é uma aposta que pode ter sua cota de risco, mas eu acho que te dá um retorno muito grande para você não ter só um plano durante o jogo. Ah, mas o Porti já foi contratado para ser volante. A gente pode fazer isso aqui com tranquilidade. Sobe o Portija, o Arthur desce, o Esquivel vem, o Julimar abre, como esse ponta esquerda que o Varini utilizou ele, sobe um pouquinho o Zapelli, tem Portija e João. Ah, mas eu não quero perder o Julimar perto do Viveiros, como você falou. Tudo bem. Você abre o Dudu. O Dudu já fez essa função ao longo da temporada. Sobe o Esquivel, sobe o João um pouquinho, bota essa pele Portija. Olha como é uma escalação que te oferece várias possibilidades. E eu acho que os laterais do Atlético te oferecem várias possibilidades exatamente por essa função, que podem jogar um pouquinho mais à frente, mas podem também ser uma espécie de terceiro zagueiro. Mas independente do Portija, tanto como zagueiro, tanto como volante, eu acho que a gente fala de um time que tem um meio muito qualificado. Ah, mas o Dudu não vai ser o jogador que vai procurar profundidade. Vai trazer o jogo para dentro, vai buscar associação. Um comportamento que, por exemplo, o Mendonça tem quando joga pelo lado, um comportamento quando o Leozinho joga pelo lado. Os pontos direita do Atlético costumam trazer o jogo para dentro. Aí você pode pensar numa escalação quase que num 4-3-3, de certa forma também. Ou um 4-1-4-1, porque você pode ter o Portija desses 5, Zapelli e João por dentro, o Julimar abre um pouquinho, aí não seria tanto uma dupla de ataque, que pô, é minha condição favorita ali, mas você teria o Julimar mais esse cara do enfrentamento buscando a profundidade, e o Dudu mais o cara da associação. Você poderia ter um 4-1-4-1, na minha visão, muito equilibrado. Então, olha como é uma escalação que te permite mudar cenários, ter plano A, ter plano B, ter plano C, mas principalmente ter capacidade competitiva e ter qualidade. Eu acho que a gente está com uma cabeça muito condicionada a se defender antes desse campeonato começar, e eu acho que, como qualquer bom time, a gente tem que buscar algo que é muito importante, que se chama equilíbrio. E o equilíbrio, para mim, partiria de você ter laterais e volantes que podem virar zagueiros a qualquer momento, mas um trio de meio campo de uma qualidade absurda. Algo que eu acho que, pô, assim, de talento bruto, a gente bateria de frente com o meio campo de Palmeiras, de Flamengo. Flamengo é foda, mas de Palmeiras eu acho que a gente bate de frente. Cruzeiro, eu acho que a gente bate de frente. O Atlético tem ferramentas para brigar de forma competitiva na Série A. A minha teoria é essa. Valeu? Tamo junto, forte abraço e a nós.